posso começar? Como que é? Começa. Você quer começar, Roberto? Quem quer começar? Olá, meninas e meninos, porque não tem só meninas. É verdade. Muito boa tarde, uma grande alegria novamente estarmos aqui. Louvamos a Deus primeiramente pela oportunidade que Ele nos dá e louvamos a Deus pela sua vida, né? Que tem esse tempinho aí para nos acompanhar, para estar conosco. E como eu falo todas as vezes que eu estou aqui, aproveita aí rapidinho, olha, nós vamos estar disparando aí o link, compartilha com as pessoas para que outras possam estar aqui junto com a gente, estudando, meditando na palavra de Deus. Hoje nós vamos ter um formato diferente. Hoje nós vamos ter assim uma companhia de duas mulheres lindas, maravilhosas aqui. E nós vamos realizar mais um bate-papo, né? Isso. Então nós estamos aqui com a Carol já esteve ministrando. A Roberta, novata, porém está aqui. Uma mulher de Deus que tem muito para também estar compartilhando com você, tá bom? Conosco. E eu gostaria de estar orando para nós iniciarmos. Grandioso e eterno Deus, te damos graças, Senhor. Te louvamos pelo cuidado que o Senhor tem tido, Senhor, com as nossas vidas, com as nossas coisas, com a nossa família, com a tua obra, com a tua igreja, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse instrumento que o Senhor preparou. Ainda há muito para ser aprimorado, há muito para ser melhorado, nós sabemos, mas nós te louvamos por aquilo que o Senhor já nos deu. E porque através desse instrumento, muitas e muitas vidas podem ser tocadas e alcançadas. Amém. Nós damos liberdade ao teu Espírito Santo, que esteja conduzindo todas as coisas que forem feitas aqui, e que tudo seja primeiramente para a honra e para a glória do teu nome, e que seja para vidas serem restauradas, resgatadas, que possam ser despertadas, que possam verdadeiramente ser tocadas pelo Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Vou passar a palavra agora para a Carol. Conduza. Amém. Vamos lá. Boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindas. E nesses dias a gente tem passado por dias um pouco diferentes, né? E isso nos faz gastar um pouco mais de tempo meditando. E meditando, eu andei me lembrando sobre algumas coisas no princípio da minha vida com o Senhor. E Ele me lembrou de alguns detalhes. E eu gostaria que você aí na sua casa, aonde você estiver, às vezes no seu trabalho, que você meditasse ou trouxesse à memória como será que foi aquele primeiro dia que você esteve na casa do Senhor. O primeiro dia que você chegou na igreja, como será que foi? Será que você se lembra de como foi? Quem te chamou? O que aconteceu? Será que você se lembra? Você lembra, pastora, como foi? Alguma coisa? Eu não lembro se foi exatamente o primeiro dia, mas eu acredito que seja. Porque eu me lembro da primeira vez que eu vim e me lembro também da primeira vez que uma palavra me pegou de jeito, né? É sempre assim. Não foi na primeira vez, não. Mas eu me lembro que eu era católica, mas não praticante. E eu fazia estudos bíblicos com o Orípes Maciel e a esposa dele, que já está na glória. Era um casal da Igreja Católica que eles faziam estudos bíblicos na casa. E foi, na verdade, foi o primeiro contato que eu tive com uma Bíblia mesmo. E, inclusive, lá, eu não me esqueço que eles me proporcionaram uma Bíblia em quadrinhos. Eu sempre amei. Gibi, tudo que quadrinho, eu gostava. E, assim, eu não me esqueço, eu me lembro muito bem, uma imagem que me vem bem, é o povo de Deus atravessando o deserto, aquela coluna de fogo de dia, de nuvem à noite. Enfim, então eu já estava com sede. Eu me lembro que eu gostaria realmente eu estava com vontade de algo mais. Eu frequentava, mas eu quase não frequentava. Eu não me sentia bem. E aí eu comecei a namorar um rapaz que era da igreja. Ele não me convidava e um dia eu me convidei. Eu falei, eu gostaria de conhecer. E assim, é interessante porque aquela época... faz algum tempo, pouquíssimo.
logo sou ali. jovem, Logo logo ali, ali. foi logo ali. Havia assim, não era que nem hoje. Hoje ser crente é estar, sabe? Tá na moda. É, Tá na chique moda. hoje. Isso, é Não, verdade. naquela época era assim, era como traição às suas raízes, era algo assim, bem pesado. Mas eu entrei na igreja e eu senti uma paz tão grande, era uma igreja pequena ali na Rua Rio Branco, e eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, e que independente do namoro, que aliás não deu certo, eu disse para mim mesma, aqui é o meu lugar, eu achei o meu lugar. E Deus falou muito comigo, e foram anos aí Deus tocando, falando. Nisso, uma caminhada Uma longa. caminhada longa, mas eu me lembro que realmente foi algo assim, sabe quando parece que descortina? Por mais que eu quis falar sobre o estudo bíblico que eu estava fazendo, porque eu achei interessante que eu já estava ali aberta. Mas ao pisar na igreja batista, foi nessa igreja, só que em outro templo. Aconteceu algo novo. Foi algo novo, foi algo assim que, sabe, abriu. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero entender a Bíblia. E olha, foi tão claro, foi muito bom. Amém. Você lembra, Roberta? Eu lembro, sim. Na verdade, eu não sou daqui, né? De Pederneiras. Eu sou... Que nem eu, estrangeira. Eu sou estrangeira. Mas essa estrangeira já tá fazendo 20 Já é daqui. Olha, já virou pederneirense já. Em setembro, eu vou fazer 22 anos que eu tô aqui em Pederneiras. A primeira vez que eu fui na igreja foi lá em Rio Claro, com minha mãe. Eu vou confessar, eu achei um bando de louco. Pode ser sincero. Aquele povo levantava as mãos, aquele povo cantava. Você estava acostumada a ir numa igreja um pouco mais calma. Eu achei um bando de louco, não quis mais voltar com minha mãe. Só que Deus tinha os planos dele. E eu vim para Pederneiras. Eu fazia faculdade em São Carlos, era de Rio Claro, e vim para fazer uma entrevista de estágio aqui em Pederneiras, achando que eu estava indo para um bairro de Bauru. No ônibus que eu descobri que Pederneiras era uma cidade. Meu Deus. Não, você não estava muito errada, né? Eu achava que era um bairro. Aí eu vim, fiz a entrevista e eu tive tempo e eu fui descendo, desde lá de cima até a rodoviária a pé, porque o ônibus para voltar para São Carlos era mais tarde. E enquanto eu descia, aquilo que alguém falou, sentiu, né? Eu andava e eu falava, eu vou ser chamada, esse aqui é o meu lugar, eu me sinto em paz. E a primeira pessoa da cidade de Pederneiras que eu conheci foi a mãe da Joyce. Ai, a maneira. Eu estava descendo a avenida e ela estava ali, não tinha reformado a casa dela, e eu perguntei para ela se eu estava no caminho certo da rodoviária. Ela falou, estava. E como Pederneiras é pequeno, né, ela já falou, você não é daqui, eu sou daqui, eu vim fazer uma entrevista e estou indo para a rodoviária esperar meu ônibus. Aí ela falou, tenha sorte e tal. E eu lembro que aquilo me incomodou porque eu sabia que eu ia ser chamada de alguma maneira. E eu não tinha essa intimidade com Deus, mas eu sentia. Enquanto eu andava, eu ia procurando que casa que eu ia morar, legal. aonde eu ia ficar. Mas para resumir, daí eu vim para Pederneiras, Deus preparou um lugar. A avó de uma senhora que vinha na igreja. E ela me trouxe para cá. Então foi meu segundo contato com a igreja. E eu lembro que quando eu vim na igreja... Você achou eles meio loucos também? Não, achei mais louco. Aqui era um pouco mais Aqui equilibrado. era um pouco mais... Não, faziam as mesmas coisas, mas o que A eu sensação senti, já foi outra. eu senti o amor. Eu me senti aconchegada. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, a cidade é pequena, eu não conheço ninguém, mas eu me sinto tão bem, eu me sinto tão assim, como se eu já morasse aqui há anos. Eu falei, a igreja Tinha parece que chegado me em casa, né? abraçou, porque eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém aqui, eu tinha o lugar onde eu morava, o lugar que eu ia trabalhar e pronto. De resto não conhecia mais ninguém, mas a igreja parece que abraçou assim os jovens. Na época tinha um encontro de jovens, tudo, e aquilo me trouxe. Eu já não achei mais um bando de louco. Eu já comecei a gostar, comecei a frequentar, e aquilo que a gente falou, começou a transformar, né? A gente comecei a ver coisas erradas que eu precisava mudar na minha vida, sem ninguém me falar. Sim. Então aquilo foi uma transformação. Então assim, eu já me senti em paz, me senti tranquila. Eu vinha, já estava a igreja aqui. Já era aqui. Eu acho que foi o ano que mudou pra cá. Não estava tão bonita como está hoje, mas foi o ano que mudou pra cá. Não era ainda o pastor Dorival, mas eu também só vinha de quarta. Mas eu já E estava quem aqui. me discipulou, a Ivonete já estava. porque Eu era ela uma me discipulou. jovenzinha. Quase da adolescência.
E a Ivonete discipulou. Eu lembro que eu falei pra ela uma vez assim, que eu queria aceitar Jesus, mas que eu não conseguia levantar para ir até a frente. Aí ela falou assim, eu gravei isso. Calma, que na hora certa vai dar. E vai indo claro, num dia, num chaga do NEP, a preletora na minha frente falou, quem quer aceitar Jesus, vem até a frente. Eu não precisava ir até a frente, eu só precisava ficar de pé. Não precisava nem caminhar. Não precisava nem caminhar, porque eu não conseguia vir até aqui na frente da igreja, uma coisa me Bloqueava. prendia. Mas aí foi essa a segunda experiência. A primeira não foi muito interessante, mas a segunda eu já tinha tratado e foi totalmente diferente. Aí eu fiquei... E era uma sede, né? Uma vontade de aprender de tudo, de ler. O tempo que eu tinha, qualquer tempo que eu tinha, eu catava a Bíblia, eu tinha um caderno, eu anotava, eu escrevia, dava um tempinho lá no estágio, eu corria pra salinha lá do fundo, ficava lá, no horário de almoço, almoçava rapidinho, ficava lendo que eu queria conhecer mais, eu queria saber que Deus era esse, eu queria saber mais sobre Ele, né? Mas foi essa a minha experiência. Bom, gente, a minha, né? Foi assim, a minha mãe, ela vinha do catolicismo ela foi para o espiritismo e acabou conhecendo uma pessoa que ia além, né? Fazia macumba, essas coisas. Essas coisas assim, né? Trabalhava com ocultismo, né? Acho que seria a palavra mais bonita pra gente falar, né? Ocultismo. E aí, foi um tempo que eu não me lembro agora, eu tinha uns 10 anos, eu não me recordo o tempo que durou esse relacionamento com essa pessoa, essa crença, né? Quanto tempo durou. Mas eu lembro de chegar um dia, e eu e minha mãe na casa dessa mulher, e minha mãe já tava assim, desesperada, né? Fazia de tudo quanto é magia que tinha, minha mãe fazia, essa mulher fazia, invocava todas as coisas lá que tinha, e vai nada, e era dinheiro que ia, nada resolvia. Imagina, não resolvia nada, via mais, nada dava certo. E eu me lembro da minha mãe chegar esse dia lá, e minha mãe é uma italianona grande, e ela bateu na porta e falou assim, olha aqui, Ana Maria, eu lembro o nome da mulher até hoje, que o Senhor tem alcançado sua vida, foi Ana Maria de Casa Branca. Amém. E ela disse assim, olha aqui, Ana Maria, hoje, mas tem que ser hoje, você vai dar um jeito na minha vida, porque eu não aguento mais. E aquela mulher que normalmente era muito dissimulada, muito estranha, assim, sabe, despachadona, ela estava naquele dia totalmente diferente. E ela pegou na mão da minha mãe e falou assim, olha, Ana Lúcia, eu já fiz tudo o que eu sabia. Eu fiz todos os trabalhos que eu podia fazer, eu invoquei todas as entidades, inclusive as mais fortes, as mais poderosas que tinha, eu fiz todos os trabalhos e... O que para as outras pessoas resolve, para você não resolveu. E eu vou te levar num lugar. E nesse lugar, eles vão resolver o seu problema. Minha mãe falou, tá bom. Catou na mão da minha mãe, da minha, que eu sempre tô no meio dessas coisas, e subiu a rua. Subindo a rua, ela chegou num terreno que tinha só aquelas pedrinhas no chão, uma construção de blocos sem acabamento nenhum, escrito de tinta amarela na parede, igreja quadrangular. E eu lembro eu tinha 10 anos e eu olhei aquilo e falei assim, uma igreja? Era tão simples! Era isso o tempo todo! E nós entramos naquele lugar, o pastor já conhecia ela, né? Lógico, porque era vizinha da igreja, a macumba era vizinha da igreja, né? O pastor já conhecia, a gente era de outra cidade, então, né? O pastor olhou para ela e aquela mulher toda pomposa já se esvaziou, ficou quietinha. E ele orou com a minha mãe. Eu lembro que eu fiquei olhando, era uma igreja muito, muito pobre. Os bancos eram ripa de madeira batida com prego, aqueles enfeites há 20 e poucos anos. Foi por aí, logo ali. Era decoração de cartolina, sabe? Lembra que tinha aqueles crepãozinhos em volta? Seja bem-vindo, era bem assim. E eu me lembro de ter olhado e me sentido tão em paz naquele lugar, depois de ter passado um histórico muito difícil até chegar até ali. De repente, a maneira mais improvável, aquela própria mulher que tinha nos levado para um caminho tão longe, ela mesma foi usada pelo Senhor para nos levar ali naquele lugar. Foi o começo da nossa história. E eu me lembro o primeiro contato que eu tive com uma Bíblia de verdade, porque sempre teve Bíblia lá na minha casa. Minha mãe tinha as imagens, as coisas dela, e tinha uma Bíblia, mas eu nunca abria. E ela tinha uma linguagem também bem difícil. Então eu também não tinha interesse de ler. Mas quando a gente foi nessa igreja, minha mãe pegou uma Bíblia, e era aquela tradução, acho que já do
do Almeida, né? Que é uma tradução mais fácil. E eu me lembro que eu abri, Roberto, e eu via lá o livro de Jó. E eu me apaixonei por aquilo. Eu falei assim, mas como que pode um ser humano, depois de passar tudo isso, ainda assim, que Deus é esse? E eu falava assim, eu quero mais saber disso. E aí eu lia, pequenininha, 10 anos, eu lia para trás, eu lia para frente, não entendia algumas coisas, mas algumas eu entendia muito bem. E foram fazendo morada no meu coração. E foi uma caminhada, o início de uma caminhada, né? Estamos aqui até hoje, mas eu sei que você também tem a sua história. E que você traga agora, nesse momento, na sua lembrança. Se quiser compartilhar conosco também, pode digitar aí no Face, que vai ser um prazer ler depois o seu testemunho, porque a gente sabe que para o Senhor não tem nada impossível. Amém? Abre sua Bíblia comigo para a gente meditar agora numa outra igreja. Uma igreja que estava mais antiga um pouquinho da gente. Um pouquinho. Lá em Apocalipse 2, bem facinho de achar. Uma igreja também conhecida. A maior, Né? Vamos lá, amados. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? É lindo a gente ver que mesmo numa carta tão séria de exortação, tem uma promessa extraordinária para nós. Essa igreja era a maior igreja da Ásia Menor, né? Uma cidade muito grande que tinha algo diferente também naquela cidade. Ela era a portadora, né, de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da Diana dos romanos, deusa da fertilidade. Toda a parte financeira daquela cidade girava em torno desse templo, que os turistas vinham, né, a economia, os turistas vinham e compravam as suas estatuetas, as suas coisas, enfim. E aí Paulo vai evangelizar ali nessa cidade. E algo extraordinário acontece, aqueles irmãos vão se convertendo, queimam seus livros com práticas de ocultismo, aquela igreja se transforma numa igreja poderosa, e a gente pode ver que ela não era uma igreja assim, rasa, ela era uma igreja profunda, porque ela sabia discernir quem era obreiro e quem não era. Ela tinha um conhecimento muito bom, ela tinha perseverança, ela tinha sofrido, ela sofria perseguições, também torturas, mas ela estava ali, praticando e fazendo, mas para nós, se a gente olhasse, né, eu acho que estaria tudo bom, né? Uma igreja cheia de obras, bonita talvez, cheia de pessoas, né? Negligenciados, acredito, né, Ivonete? Porque também não eram aceitos. Seria como nos nossos tempos antigos, né? Não era moda ser cristão, não era bom ser cristão. Era você ser o alvo do ódio daquela cidade. Porque eles achavam que a fertilidade dos campos de tudo vinha da fidelidade da deusa Diana. Então, quanto mais pessoas se rebelassem contra ela, qualquer coisa que acontecesse seria culpa dos cristãos que não fizeram o sacrifício, que não adoraram. Então, eles eram alvo de ódio de todo o resto daquela cidade. E mesmo assim, eram firmes, né? Eram firmes. É interessante, né, que ele fala aqui, ele mostra as qualidades deles. Mostra as qualidades, exatamente. Eles vão, sabe, mantêm não suportam os homens maus, não suportam as coisas não compactua com isso, não compactua, mas mesmo assim são exortados. Mesmo assim, exortados a voltar ao primeiro amor. Né? E se a gente colocar nos nossos dias de hoje, eu vejo que é muito o que está acontecendo. A gente vinha na igreja, a gente lia a palavra, a gente orava,
Mas será que a gente fazia com toda a intensidade que a gente fazia antes? É isso. Justamente do primeiro amor. E aí vem esse reboliço todo da gente não poder vir à igreja, de não poder fazer as coisas, antes a gente não tinha tempo. Hoje a gente tem, né? Tem bastante tempo. Será que a gente, quando fala na palavra de Deus, isso toca muito no coração? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas? Hoje a gente está fazendo isso. Mas antes o corre-corre, o dia a dia, era isso que importava pra gente. Agora, parar um tempo. Por que hoje a gente tem tempo? A gente consegue parar um tempo para ler a palavra, para orar e estudar, e antes a gente não podia. O que mudou? É só porque as igrejas estão fechadas? É só porque eu não posso trabalhar? Eu estou trabalhando normal, mas parece que isso mudou. Parece que a gente vê isso de uma visão diferente. A gente volta ao primeiro amor. Hoje eu entrei na igreja, até meu coração. E vi a igreja vazia e falei, ai, que saudade. Que saudade que dá da comunhão, da igreja. Mas, e na nossa vida diária? Como que a gente fazia? Eu percebo assim, mudança nas pessoas, mudanças no modo de agir. Antes a gente procurava pessoas para ajudar, para trabalhar na obra, não encontrava. Ninguém podia, porque tinha compromisso, tinha isso, tinha aquilo. Agora tem a pastora aqui já trouxe 2 pessoas ontem, 2 antes de ontem, porque graças a Deus eu estou com tantas pessoas disponíveis para virem ministrar e compartilhar a palavra, que eu me perdi na escala. Apareceram 2 na quinta, 2 ontem. Eu falei, Deus, vamos colocar a casa Antes mais que menos. Mas isso que eu percebi. Precisou Deus chacoalhar as pessoas para falar, viu, eu estou aqui, olha para mim, volta seu amor de novo para mim, me busca em primeiro lugar, né? Eu vi um meme, chama, né? Aquelas figurinhas da internet. E tinha um diabo e Deus, é uma figura. E a estrela estava escrita assim, ó. O diabo falando assim, eu fechei todas as suas igrejas, e Deus falando assim, mas eu abri uma em cada lado. Gente, o diabo não fecha igreja. Viu? Fecha não. Ele não tem poder para fazer nada do que está além da permissão do Senhor. Lutero falou assim, Satanás é um cachorro na coleira de Deus, só vai até onde o Pai permite. Quem é soberano é o Senhor. O que acontece às vezes no nosso dia a dia, a gente está vendo assim, Bonete, uma igreja que parece que Satanás faz. E tem um Deus atrás varrendo, né? Varrendo. Não, peraí, coronavírus agora? O que eu vou fazer? Peraí, eu acho, faz uma reunião com os anjos, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Vou dar sabedoria para alguém ver a vacina, ou eu faço tratamento, ou eu já mato um tanto. Gente, não é assim não. A igreja entrar na mídia, vamos lá, vamos trabalhar. Gente, não é assim não que Deus faz. O que a palavra do Senhor nos diz é que todos os planos do Senhor Ele executa. O que está acontecendo era plano do Senhor, Ele tinha projetado. Agora, qual é a minha esperança e sua? É que Ele nos ama desde a eternidade. Isso quer dizer que nunca houve começo para o amor dele por mim e por você. E nos amará infinitamente. Quer dizer, não haverá fim também. Não tem medida. Então, mesmo no meio de uma pandemia, no meio de igrejas fechadas, de circunstâncias adversas, o que ele está fazendo, Roberto? Edificando a sua igreja. Santificando os santos, trazendo de volta. Hoje, eu acho que as pessoas buscam, mas eu estava comentando antes de vir para cá com uma pessoa, eu falei assim, que Deus permitiu esse reboliço, porque vem muito à minha cabeça Sodoma e Gomorra. Só que em vez de ele vir destruir todo mundo mal, não, ele deu mais uma chance. Ele deu vou dar uma saculejada aí nesse pessoal, para eles verem que eu estou aqui, me busca, é isso que vocês precisam. É a minha presença, é a minha palavra. Mas você vê, o jeito como ele fala aqui com a igreja de Éfeso, primeiro ele chega, ele mostra, olha, eu conheço, eu sei o que está ali dentro, eu sei do que você é capaz, eu sei da tua história, eu te acompanhei, eu te conheço, eu sei tudo sobre você. Mas eu sei que você faz isso, porém, isso você está errado. Ele mostra ele reconhece o que a pessoa realmente tem feito, o que a igreja tem feito. Ele mostra onde está a falha. Olha, você fazia, você não faz mais. Olha, qual é o propósito daquilo que você realizava? Você perdeu no meio do caminho. Não é mais aquela intenção de coração. Aí, porque ele ama demais,
ele fala exatamente o que é para a igreja de Éfeso fazer. Ele até tem uma palavra dura. Se caso você não fizer, vai acontecer isso, isso e isso. Mas eu estou te avisando, faça assim, arrependa-se. Volta para a prática das primeiras obras. Se não, aí sim. Então o amor de Deus é tão grande que ele não vem simplesmente com uma mão forte para juízo, né? Não, olha, acorda, igreja, acorda, olha, você está dormindo, olha esse tempo. Se Satanás pensou que isso estava fora do meu controle, ele está enganado. Eu estou no controle, eu sei exatamente o que está acontecendo e eu estou permitindo para que você acorde. Porque nós estamos, a igreja de Cristo, não é a igreja batista, a igreja estava num caminho de morte, gente, A gente de morte. fazia as coisas, a gente orava, Sim. a gente buscava, mas talvez não com a intensidade que Deus queria que a gente Com a tivesse. pureza, né? com a singeleza, Exato. com aquela coisa. Então acho que tudo isso veio, não que a gente, não estava fazendo nada, eu não estava lendo, não, eu estava, Sim. eu fazia, o povo fazia, a gente vinha na igreja, a gente frequentava, mas aquilo que você falou, era um ritual, ou você vinha porque você queria cultuar a Deus. Torna uma rotina. Era uma rotina, estou acostumada a ir na igreja e tal. Então, assim, eu vejo que Deus permitiu. Uma pessoa fala assim, mas por que Deus está fazendo? Eu falei, não, Ele permitiu, porque Ele está tratando com as nossas vidas. Eu vejo como um casamento. Começa aquela paixão, aquele amor, meu Deus, né? E aí vem o dia a dia e a gente vai e tem as lutas de cá, luta de lá e parece que toda aquela... A chama vai apagando, vai né? ficando. O casamento ainda existe, o casal ainda é fiel um para com o outro, existe sim o amor, o reconhecimento do outro, das qualidades, porém, acabou aquela coisa. A chama não arde mais. É exatamente coração isso. batendo, Exato. Você falou assim, Parado, entrei aqui e me deu um negócio. me emocionei. Agora, antes a gente fazia isso? Não, era normal você ir na igreja, era normal você... Eu acho que assim, uma outra coisa que eu percebi, né? Antes as pessoas às vezes inventavam, não vou porque eu tenho aniversário, não vou porque eu não vou porque isso. E hoje eu falo, tudo é mais importante tudo pra estar num culto, igreja. né? Então assim, eu acho que Deus um culto. está permitindo que a gente realmente coloque quais são os valores, né, de Deus na nossa vida. O que é realmente importante para nós? O que é prioritário para nós? É ir numa festa ou é buscar Deus? Sei lá, sair para comer com os amigos? Ou é dobrar o seu joelho e orar para uma pessoa? Você sabe o que aconteceu, Roberto? Eu penso, com o passar do tempo, a igreja esqueceu que ela está destinada para o céu. A gente só está passando aqui. Nós estamos só peregrinando. Você pode Não ver. importa nada dessa terra, porque Jesus voltar. Macha! Cada no mundão é que o povo fala. Jesus ainda não. Tá saindo o financiamento da minha casa. Agora que eu tirei o carro, Jesus só esperou até agora. Deixa eu ficar um ano com o carro. É essa a igreja. Muitas vezes nós também, né? Não é que a gente está falando de você, a gente se coloca também nesse contexto eu acho que de trata a gente exatamente, primeiro, de ser tratado. Falar. Isso que eu falei é coisas que eu pensei Quando de mim, uma que das eu refleti coisas, em mim. Uma das coisas que eu observava muito logo que eu me converti era assim, aquele desejo em cada oração, Jesus volta, Jesus, hoje, Maranata. Hoje não temos. Na hora que aparece uma desejo. pregação assim, se o pastor ficar pregando muito que Jesus vai voltar, vai diminuindo a frequência. Se ele pregar 2 meses seguidos que Jesus vai voltar todo domingo, fala se o pastor pregar o mesmo sermão, vai diminuir a frequência, sabe por quê? O povo não quer ouvir, não. A gente muitas vezes não quer ouvir. Eu me lembro aqui na carta de 1 João, no capítulo 4, e João que pastoreou a Éfeso. Sim. Antes de ser exilado por Domiciano, e o apóstolo do amor. E me chama muita atenção ele ser o apóstolo do amor, ter estado em Éfeso, ter ministrado para aquelas pessoas, e de repente Jesus vem e fala assim, foi um amor. Cadê o amor, né? Então eu me encho de temor com essa passagem, por quê? Se eles que estavam cheios do conhecimento, eles estavam cheios da perseverança,
eles estavam cheios da ousadia, tinham sido ministrados por um dos apóstolos, pelo amado. E mesmo assim, eles esqueceram o primeiro amor, fazendo todas essas coisas e esqueceram o primeiro amor. E nós? E nós? Como será que está o meu coração? Será que ele se derrete ainda? Será que a palavra, pastora, ainda me constrange? Porque muitas vezes a gente lê. Ah, tá ali minha Bíblia, 5 capítulos hoje, mas é aquela palavra que você lê um versículo, né, Roberto? Você faz assim, ó, mas eu não faço isso. Esse sou eu. Esse que está falando que sou eu que não faço, e eu não consigo, e agora? Sou eu aqui que está falando, não é o meu irmão, sou eu mesmo. Eu penso que é isso que a gente meditar na palavra, o Espírito Santo falar conosco, e de Gênesis a Apocalipse, uma riqueza tão grande, mas será que o nosso coração ainda responde? Porque é interessante eu pensar que o amor de Deus é imutável. Então eu penso que todo esse tempo de esfriamento, ele se manteve amando. Ele se manteve praticando as mesmas obras de amor. As mesmas obras de amor. Não mudou nada. Quem mudou fomos nós. Quem deixou de amá-lo, né? Porque se você perguntar para qualquer pessoa que conhece a Deus, não precisa ser evangélico, nada, a pessoa vai falar assim, Deus em primeiro lugar. É o que qualquer pessoa vai falar. Até o ateu. Até o ateu, graças a Deus. Aí ele lembra, opa. Né? Vai ser o que a pessoa vai falar. Deus em primeiro lugar, imagina, eu não. Mas refina isso aí. Deus, quem é Deus? A gente às vezes coloca Deus no nosso tamaninho, né? Sim. Diminui ele para ele caber no nosso mundo. A gente diminui esse Deus e cultua esse Deus. Então é esse Deus que a maioria das pessoas, um Deus que tolera, que faz vista grossa. Mas nos esquecemos que o nosso Deus, se nós juntarmos todas as criaturas, pessoas, natureza, galáxia, universo, todas as coisas que existem e empilharmos, ainda assim será minúsculo diante da grandeza do Senhor. É esse Deus que chama cada bilhão, trilhão de estrelas pelo seu nome e nenhuma delas falta. Aleluia. Tamanho do seu grande poder. É esse Deus que nos ama e que não mudou. Então o nosso coração ele tem que se derreter porque nós mudamos. Só que sabe o que às vezes acontece, pastora? A igreja, ela tem andado como uma noiva orgulhosa. Eu vejo. Até algumas pessoas que resolveram não congregar mais. E não estou criticando, mas é só uma observação. Que as pessoas decidiram não congregar mais. O orgulho subiu. Eu falei para a Manuela agora há pouco. Sabe o que acontece, Manu, numa situação? Eu falei, o orgulho faz uma morada tão grande dentro de nós que a gente passa a estar tão certo. Que aí a gente não quer mais. Não, mas você tem que perdoar seu irmão. Não. Mas eu não quero. A verdade é essa, eu não quero. Não quero perdoá-lo, eu não quero recomeçar, eu não quero mais. Parece que Deixa. escreve a Bíblia e se Edita, né? Edita. Para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu acho que é o certo. Cabe em mim isso. Que Deus abandonou, não é Deus que abandonou, é a gente que abandonou ele. É a gente que não está permitindo, porque a gente quer fazer com as nossas forças, quer fazer do nosso jeito. Sim. E não realmente colocar nas mãos de Deus, né? Não é fácil. Não fazer, né? Gente... Ó, João falou assim para nós, gente, no versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não tem, é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. E nisso está o amor, não em que nós o tenhamos amado, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. E nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Vimos e testificamos, o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. E nisso é aperfeiçoado em nós o amor. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo produz tormento e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se eu disser,
eu amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? E dele nós temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu penso que as dificuldades de relacionamento, hoje em dia na igreja, se baseiam muito nisso. Nós não queremos amar o nosso irmão. A gente quer que ele seja como a gente, tá certo? Quer que aceite aquilo Né? que a gente pensa. Ele quer que ele seja como a gente quer que ele seja um outro eu. Um outro eu. Mas eu não quero que ele fale comigo, que ele erre comigo. Eu não quero do que doa. Eu não quero ser ferido, eu quero ficar num lugar de proteção. E se você errar, você tá arriscado da minha listinha. Com certeza, é mais fácil. Você tá arriscado da minha listinha. É bem isso. Entendeu? É uma Bíblia nova. O que a Bíblia fala é que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, que tem gente que fica fazendo a conta da matemática. Mas não é isso. Quer dizer um perdão absoluto e perfeito. Sim, E quantas vezes, né, pastor, a gente esquece, às vezes o pastor faz alguma coisa que a gente não gosta. E a gente guarda aquela mágoa. A gente fica tão chateado. Uma pessoa que às vezes pode ser que você, que está nos assistindo, deixou de frequentar aquela igreja que você amava tanto. Porque alguma coisa feriu você. Não é que não era grave, ou que não feriu, ou que não doeu. Doeu, feriu sim. Mas você se esqueceu que aquela pessoa já tinha um crédito na tua vida. Quantas orações ela já tinha feito por você. Quantas palavras de consolo ela já tinha ministrado na sua vida. Quanta paciência para ouvir os mesmos problemas e as mesmas reclamações. Mas de repente, por conta de algumas fraquezas, porque somos todos humanos, feriu você de uma forma e o orgulho cresceu no seu coração e você decidiu se afastar de tudo e de todos. Eu não vou mais trabalhar na igreja, não vou mais me envolver em ministério nenhum, porque é só confusão, né? Talvez você esteja no meio dessa turma. E eu quero dizer para você com carinho, com amor que eu tenho pela sua vida. A exortação do Senhor para nós nessa situação é arrependa-se. Arrependa-se do que, Carol? De guardar a mágoa. Arrependa-se de ter levado tão pesado o que a pessoa te fez, sendo que o Deus Santo não levou tão pesado o que você fez, porque ele já tinha punido no filho dele. Se Deus já tinha perdoado o seu pecado, amado, por que você está cobrando tão caro desse teu irmão? Por que você perdeu o brilho nos olhos? Você acha que ficar na sua casa e assistir no YouTube aí, dando play, aí você escolhe qual pregação você quer? Porque aí é fácil, eu escolho aqueles pregadores que falam só o que eu quero ouvir. Não é? Começa Não a falar, não tô gostando. Ai, não sei, Deus não tá falando comigo. Vamos ver outro. Não tá. Eu não gosto dessa corrente. E bota no outro. Não é? É fácil ser cristão. Aí eu penso, né? Pera lá, a hora que o Espírito Santo ia falar, Ele faz comigo. mudei de canal. É isso aí. A diferença do culto é que eu não tenho opção, né? Eu não tenho opção. Você vai falar assim, mas eu não lembro de nenhuma pregação que fez na minha vida. Eu não lembro de várias. Algumas sim, outras não, mas eu sei que foi cada uma delas que me trouxe até aqui. Foi cada domingo, cada palavra, cada versículo, cada louvor que foi ministrando na minha vida e que foi me alimentando. E quando eu chego na igreja, o pastor prega, ele prega para todos, né, pastor? Sim. Ele prega para todos. Então aquela palavra, ela cabe em nós. Não tem como fugir. Então realmente, às vezes é um pouco intimidador, né, Roberto? Quem tá ferido. Às vezes a pessoa ou o pastor fica bravo, porque às vezes o pastor mexeu na ferida. Mexeu na ferida. Aí acha que já era com ela mesma. Tipo assim, pessoal, né? Falou bem pra mim. Você viu como olhou? Olhou pra mim. Olhou bem pra mim. E outra coisa, eu vou lá, não vou mais. Canta aqueles louvor chato que eu não gosto. Não é? Eu não gosto daqueles louvores. Tem aquela moça que canta também, que não suporto. Que dia eu preciso ver essa escala tudo antes, pra ver quem vai pregar tudo. A gente fica, amados. Quem já tá um tempo na igreja, se identifica. A gente vai ficando seleto. Agora a gente vai ficando chato. Gente, coisa mais deliciosa no início da conversão. Podia foi ser aquela a salinha. Aquela senhorinha que cantava desafinada, aquela unção enchia. É verdade. Aí pega e fala, a gente tem que voltar às primeiras coisas. Como assim? Voltar às primeiras coisas, mas você não está deixando Deus fazer. Eu tô confortável aqui, eu quero assim, esse formato de igreja que eu fiz. Às vezes as pessoas estão no culto, né, e reclamam porque um tom da música, sei lá, eu não entendo nada, não vejo essa diferença, mas um tom, não sei o quê.
E o período que Deus me levou de volta para Rio Claro, eu frequentava uma igrejinha pequenininha, que o pessoal que cantava lá, tudo desafinado, mas eu sentia uma unção naquele lugar. Eu falava assim, eu falei, se tivesse alguém do louvor da minha igreja aqui, mas ia reparar dos pés à cabeça em todo mundo que estava cantando desafinado. Mas era uma coisa tão gostosa, eu saía direto do meu trabalho, era caminho, eu passava lá e ia chegar na minha casa 9 horas da noite. Assim, escondida do meu pai, porque achava ruim de eu estar à noite na rua em Rio Claro, que é uma cidade maior do que aqui. Então, assim, mas eu sentia a necessidade de ir a uma igreja muito pequenininha, com poucos membros, mas era a oportunidade que eu tinha, porque eu vinha pra cá e não tinha como congregar, porque eu já ia embora à noite, mas era uma igreja que marcou pra mim, que era uma igreja pequenininha, e eu lembro todo mundo cantando desafinado, mas era um louvor tão gostoso. Era poderoso, eu né? me faltava, porque eu falei, tá tudo desafinado, se eu desafinar também não tem problema. Gente, o que as pessoas... É simples, né? É simples. O que as pessoas precisam entender é que, assim, para de ficar esperando de quem tá lá. Acredita que, veja, se o pastor vai pregar para uma igreja com 700 pessoas, por que é para mim especificamente? Sabe por que é para mim? É porque a palavra que sai de lá, ela sai trabalhada pelo Espírito Santo e atinge você. Doeu. Não é o pastor, mas é o Deus que te ama, que quer ministrar, que quer tratar, que quer restaurar, que quer consertar. Entende? Agora, veja, eu não me esqueço da pastora Nádia. Um dia ela disse que ela foi numa igreja mais tradicional, que não cantava, não batia palma, não dava aleluia, nada assim. Amém, amados? Deus está lá também. Amém. Ó. E aí, diz que começou a cantar um hino do cantor cristão. E ela sentiu tanta presença de Deus. Por quê? Porque nós não vamos ao culto. Nós já estamos em culto desde que estamos em casa. E ela disse que ela teve que se controlar para não escandalizar os irmãozinhos, porque ela falar em línguas. Porque a presença de Deus através de um hino, no órgão, aquela coisa. Mas, amados, veja, aí a gente pega uma igreja desse tamanho, coloca um ar-condicionado, eu não vou. O ar é gelado. Traz uma blusa, pelo amor de Deus. É verdade, gente, é verdade. Qual que é o problema? É tão chique. Gente, eu queria morar num lugar que é frio, pra andar sempre assim, tampando assim aquelas dobrinhas, andar toda chique. Gente, você percebe como hoje, quando a gente olha aqueles motivos de reclamação, aquelas coisas de murmuração. Eu ouvi ontem a pastora Helena Tanuri dizendo assim, lamentar você pode, é permitido, murmurar não. Então muitas vezes as pessoas estão murmurando e achando que estão só lamentando. Não. Você, sabe, Deus tem abençoado, tem te dado condições. Sabe, ore, busque, faça a sua parte, esquece se está afinado, se não está, se o som está assim, se não está. Gente, vamos buscar a presença do Senhor. Será que, olha, precisamos chegar nesse ponto de perder tudo que tínhamos para poder dar valor àquilo que nos era ofertado, que nos era oferecido? A liberdade que nós temos nesse país de buscar a presença do Senhor, de poder falar. E não falávamos, e não buscávamos. Então, igreja, eu me coloco, primeiro, precisamos voltar realmente, sabe? Aquilo que nos resgatou lá no início, aquilo que foi motivação lá no início. É isso que precisa ter hoje, sabe? É isso que precisa ter hoje. É eu, assim, sabe, a hora que a palavra vier para mim, não ficar magoado, mas falar, Deus, como o Senhor me ama. O Senhor está falando comigo, está doendo, mas amém, Senhor, é comigo. O Senhor se importa, porque que pai que amando o seu filho não vai corrigir, não vai pegar pesado em alguns momentos? É amor, queridos. Então, isso quando nós entendemos isso, nós não vamos querer formar uma nova Bíblia. Nós não vamos querer fundar uma igreja que se adapte à minha vida, à minha posição, ao meu jeito de pensar. Hoje, um dos problemas mais sérios dos seres humanos, do ser humano, é justamente essa exigência e intransigência. Exigência sobre o comportamento do outro. Eu esqueço que o outro tem o seu direito, ele tem a sua vida. Eu não tenho direito de entrar ali, sabe?
E a intransigência é de não suportar o jeito de ser do outro, porque eu quero que seja como eu. Queridos, outro dia eu ministrei no culto, até eu brinquei com meu esposo. Eu brinquei usando meu esposo e aí falaram assim, ai, pegou pesado. Pastor, eu falei, não, eu elogiei ele. No meu ponto de vista, eu elogiei. Porque eu falei assim, gente, já pensou um mundo onde todos são iguais a mim? Precisa alguém igual ao meu marido. E eu não falei ruim, eu falei pelo contrário, eu não ia suportar um mundo cheio de Ivonetes. Não dá, é muita coisa. Não é? Deus é extraordinário em tudo que Ele faz, né? Tremendo. Mas eu vejo que a gente perdeu o desejo, né? Acho que a palavra é essa, o desejo da convivência. Quando a gente começou, era igual a Roberta falou, dava um intervalinho no serviço e você falava assim, ó, eu vou orar, e jejum. Ai não, peraí, que aquela minha amiga da minha vizinha tá passando uma luta e ela me deu o nome dela, eu vou fazer um jejum pra aquela moça orar. Aí depois você vê ela na rua e fala assim, ai, como que foi sua amiga? Hoje, né, se alguém que você conhece mesmo, você nem lembra mais de orar por ela. Sabe o que eu acho que aconteceu? O nosso coração, ele não se move mais em amor pelo outro. Sim. Não dói mais, a sua dor não dói em mim. É bíblico, né? O amor se esfriaria. Eu queria chegar nisso, Roberta. Esfriaria. Eu, quando eu li essa passagem, eu falo, mas como que o amor como vai esfriar? E é justamente isso. Antes eu me importava com você, hoje você vai vir me contar sobre um problema seu, eu vou ouvir, vou virar de lado e vou continuar a vida continua. Mas não, no passado você ia falar e eu ia ficar preocupada. Ia ser, sabe o quê? Uma oportunidade de você ministrar na vida da pessoa. Você fala assim, uma vida que eu acrescentei pro Senhor. Eu semeei algo ali, né, naquela terra, e algo vai gerar naquela vida. Você no começo, né? Você fala de Jesus para todo mundo, você não tem vergonha. Cada pessoa que fala Jesus, 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 sim, você fala, né? Eu me vejo nessa. Você vai falando, aí você encontra na loja. Falando de Deus, querendo mudar o jeito que eu era no último ano da faculdade, mas ainda estava no último ano, querendo mudar. E as pessoas, os amigos, né, que conheciam uma Roberta diferente, falam assim, mãe, que história é essa? Só porque agora você está indo na igreja, você mudou? Você sabe que ontem eu ouvi uma live da pastora Thalita Pereira, né? E ela estava fazendo, eu só vi ontem, mas, hoje de madrugada. E ela estava fazendo uma entrevista, ela seguiu vários temas, e essa entrevista em particular foi sobre abuso, e ela estava entrevistando, compartilhando com a ministra Damares. E a ministra, ela colocou uma coisa muito séria e pegou. De tudo que ela falou, lógico, a questão abuso, mas não é a questão abuso que eu quero falar, porque não é o foco. Mas ela falou o seguinte, enquanto eu falava da minha experiência dentro da minha igreja, com pessoas que me amavam, era uma coisa. A hora que eu abri para um público que não me conhece, que não conhece a Deus e que, sabe, eu fui muito julgada, mas eu não vou me envergonhar. Hoje as pessoas se envergonham. Exatamente. Eu não importa o cargo que eu tô, não importa a faculdade que eu tenho, o curso a formação que eu tenho. Eu não posso deixar de falar de um Deus todo-poderoso, Criador, que está acima de tudo e que Ele verdadeiramente tem controle sobre as suas mãos, nas suas mãos. Então eu fiquei assim impactada. Foi só isso que assim falei, gente, é isso. Quem nós temos sido, né? Porque hoje nós temos tanto uma forma de politicamente correta. Eu, particularmente, na minha formação, é muito difícil, porque no atendimento, é óbvio, eu não vou citar religião, mas, gente, como é difícil, porque é uma formação que ela vem como que parece que castrar para te intimidar, para você não se posicionar, não falar da sua experiência, como que enterrar aquilo que você vivenciou, que é verdade. Não é de ouvir falar, foi algo que eu vivi. Então, não dá para parar de falar daquele que me remiu, daquele que me resgatou, daquele que me sustenta, daquele que é minha vida, minha razão, minha esperança. Igreja, não dá para parar, não pode, não, a gente tem que voltar, tem que lembrar. Você não citou o texto, mas você falou de Lamentações. Quero trazer a memória, temos que trazer a memória. O outro texto que você trouxe lá de Lucas, que ele fala sobre tomar a sua cruz todos os dias.
E eu nunca tinha parado para pensar o todos os dias. Por que todos os dias? Porque é todo dia que eu tenho que me voltar, me entregar, me derramar, experimentar tudo de novo. Gente, é isso. Isso vai nos manter com o primeiro amor, com a chama acesa e com aquele vigor, com o propósito inicial. Voltar os olhos pro amado, né? Tudo isso que está acontecendo, eu acho que está trazendo a gente de volta justamente para isso. Nos fez parar, né? Não fez Parar para pra pensar e realmente voltar. E as oportunidades que Deus está colocando nas nossas mãos, as pessoas estão sedentas da palavra. As pessoas às vezes chegam no meu trabalho, ou onde a gente passa, e falam, nossa, você viu tudo o que está acontecendo? E a gente tem a oportunidade de ir lá introduzir a Deus, e falar de Deus, e ver que aquelas pessoas estão sedentas querendo a Deus. E não é que elas estão sedentas agora. Elas sempre estiveram. Sim. Só que nós não estávamos disponíveis. A gente estava ocupado. A gente estava ocupado. Tinha muito o que fazer, né, Carol? Não dava tempo para poder falar da palavra de Deus. Mas não é que eu preciso parar. Eu posso no meu dia a dia, no meu trabalho, numa fila de um banco. Eu não vou lembrar o nome. Em qualquer lugar que a gente estiver, a gente pode ter oportunidade. Às vezes está uma pessoa precisando de um abraço, precisando de uma palavra de conforto. E a gente não faz isso. Né? Eu não lembro o nome do missionário isso. que foi fazer, não sei se você vai saber dessa história, porque eu me lembrei agora bem por cima, que ele foi fazer uma obra missionária numa cidade, num país bem distante, e ele chegou lá e evangelizou, ele falou de Jesus, tudo, e passou o restante da sua vida ali e faleceu. E no que ele faleceu, fizeram o túmulo, e no túmulo escreveram aqui está Jesus. Porque diz que a forma desse missionário viver ali foi tão intensa e tão verdadeira que exatamente tudo que ele falava de Jesus ele mesmo fazia, que aqueles nativos não conseguiam compreender que eram duas pessoas diferentes. Eles viram Cristo nele. E aí eu me pergunto quando eu vou trabalhar assim, Roberta, será que as pessoas estão vendo Cristo em mim? Será que essa atitude que eu estou tendo, será que Jesus faria isso? Assim? Será que faria isso? Será que eu sou um bom colega de trabalho? Será que eu amo? Porque tem o politicamente correto, mas o amor ele vai além, né? Sim. O amor ele vai soterrar o teu orgulho e vai fazer crescer a humildade no Senhor. Vai te colocar mais para baixo e o outro mais para cima, pensar mais no bem-estar do outro, né? Eu tenho conversado com alguns adolescentes e eles estão, as crianças hoje, elas estão experimentando aquilo que nós adultos estamos, na verdade elas estão reproduzindo o que elas estão vendo em nós, na verdade. E aí vem, pastora, mas você viu, pastora? Olha isso, fulano, isso. Aí todos os meus conselhos, gente, queridos, me ajudem nisso. Trabalhe isso com o teu filho, com a tua filha. Todos os meus conselhos para crianças, adolescentes olha, vamos fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, não dá para você achar, você tem que conversar. Tem que ouvir da pessoa. E nunca chegue falando, porque você fez isso, porque eu senti isso. Eu sei que você sentiu tudo isso, mas segura a onda. Coloca você primeiro. Olha, eu fiz alguma coisa. O que é que eu possa ter feito que eu não notei e que tenha te magoado? A hora que a pessoa falar, aí você vem e fala, porque eu também senti isso, senti aquilo. Mas quando eu coloco o outro primeiro, gente, a gente pisa na cabeça do diabo. Quando eu vou falar de mim, a pessoa já vem, ela vai me acusar também. Você tá me acusando? E você? Entende? Mas quando eu vou humildemente, mesmo magoado, mesmo achando que tá todo mundo contra mim, gente, o que é que eu posso ter feito? Ou a forma como eu tô conduzindo, não tá legal? O que vocês têm para dizer? Depois que você ouviu todo mundo, você fala assim, posso falar o que eu tô sentindo? Você vê como que pega diferente o negócio? E nós formamos pessoas que sabem se socializar. E, gente, não dá para viver sozinho. Nós temos que viver com o outro. E como suportar o outro, né? Nós temos que suportar em amor. Em amor, exatamente. Dá preferência pro outro. É verdade. Suportar em amor. É isso aí. Deixa eu só complementar, nós falamos tanto sobre estarmos prontos para ouvir. A nossa igreja está com uma proposta de socorro nesses tempos.
E, olha, mesmo você que é cristão, não tenha vergonha, sabe? Se não está sentindo tudo isso que nós estamos falando aqui, se ainda você não foi tocado, se o medo está maior e você não está conseguindo conduzir o seu dia a dia, eu queria trazer para você essa proposta. Nós estamos com um plantão de atendimento espiritual das 8 da manhã até as 17 horas, até as 5 horas da tarde. Temos uma escala, cada hora ou cada 2 horas, às vezes 3 horas, tem uma pessoa aqui, aguardando, disponível para te ouvir, para orar por você, para te dar atenção. Então, eu queria que você pudesse reproduzir isso, né? Divulgar, nos ajudar a divulgar isso. Porque muitas vezes nós ficamos aqui sozinhos, parados. Não ficamos parados, a gente aproveita para estudar a Bíblia. Mas às vezes tem vidas precisando que não sabem, né? A gente esquece que o vizinho chato deveria ser o alvo do seu amor. E a gente pode estar falando isso para qualquer pessoa. Uma experiência hoje, eu fui fazer a unha e a pessoa falou que não estava muito bem. E alguém aqui da igreja falou para ela, viu? A nossa igreja das 8 às 5, segunda a sábado, pode ir lá. Eu falei, pois é, pode ir lá mesmo. Exato. Aí eu passei a escala para ela, porque eu falei assim, ó, se você quiser saber o dia que é uma mulher, Exato. você não ir, então tá aqui a escala, ó, vai, pode ir essa semana. Se quiser sábado eu tô lá, mas se você quiser a gente pode conversar e orar já. Exato. Então assim, se você conhece alguém, você pode já estar fazendo ali no momento, mas se a pessoa quiser ou passar para uma outra, avisa que tem, descobre a escala, porque às vezes a mulher não vai chegar aqui, não vai se abrir para um homem. Então eu passei para ela, tá aqui a escala, mas a gente já vai orar já. Amém. A alegria de quando reabrir essas portas, que a gente possa ver novos rostos. Amém. Queridos, olha, eu queria muito que você que nos ouve pudesse mandar um recadinho aí no Facebook, né? Mandar uma mensagem, mandar um oi. E assim, se você quer uma oração, se você está precisando de alguma coisa, entre em contato, manda uma mensagem, nós prontamente teremos alguém que vai poder orar com você, te atender, e principalmente você, que já ouviu muito falar de Jesus, mas nunca tomou uma posição, nunca fez uma oração de entrega, nunca entregou sua vida, nunca se abriu nenhuma oração, através de uma oração para que Ele venha reinar e ser Senhor. Eu quero desafiar você a fazer isso nessa tarde e dizer para você que é Ele quem planta esse primeiro amor, é Ele quem enche o nosso coração de alegria, é Ele quem verdadeiramente tira todo o medo, é Ele que dá esperança. Não somos nós não somos boas em nada, acredite nisso. O que nós temos de bom é o Senhor quem fez e faz em nós. Amém? É verdade. O apóstolo Paulo falou assim lá em 1 Coríntios 13, gente, é bem conhecido, mas esse texto é extraordinário. E vamos lá, quando eu chegar na parte que eu quero que vocês se colocam no lugar. Isso. Capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Quer dizer assim, ó, se eu não tiver amor nas coisas que eu fizer, eu só estou fazendo barulho. É só volume, mas não tem essência, não tem mais nada. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora vai falar como é o amor. Eu gostaria que você falasse o seu nome na sua casa. Todas as características de falar do amor, você vai falar o seu nome. E você vai meditar se você tem sido dessa forma, se essas características existem em você, amém? O amor é paciente, é benigno, o amor não tem inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente e não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Será que você tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo tem suportado? O amor nunca falha,
Mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão e o conhecimento simplesmente passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em um espelho de maneira obscura, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também dele eu sou conhecido. E agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. É fácil amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. É fácil amar a Deus porque Ele é bom o tempo todo. E não importa o quão injusto eu seja, Ele permanece fiel. É fácil amar um Deus que está sempre disposto a perdoar. Mas às vezes não é fácil amar o nosso irmão. E as primeiras obras, eu me lembro que nós temos tanto desejo de amar a Deus e de conhecer tudo sobre Ele, quanto de servir o nosso irmão. E aquela pessoa pior que você conhece se torna o alvo da sua mais intensa oração. Mas talvez o tempo passou e isso mudou no seu coração. Agora, ao invés de você desejar que aquela pessoa venha também para o culto com você, você deseja só distância. É mais fácil eu estar distante. Eu vou acumulando na minha caixinha tudo aquilo que aquelas pessoas que eu não quero. Aquelas pessoas que às vezes na igreja são mais difíceis de conviver. Eu fujo daquela irmã, não falo mais com ela, é chata. Aquela ali, misericórdia, só falta o problema dela. Não falo mais com ela também. Nossa, aquela ali não vou. A gente vai se tornando assim. Por isso que o amor é paciente. O amor é benigno. Nós temos que ser. Não é um pedido que eu estou falando, que o Senhor nos faz. Ele deixa um mandamento. E é impossível eu dizer, foi isso que está escrito lá na primeira epístola de João, o seguinte: é impossível eu amar a Deus e não amar o meu irmão. Porque se eu amo a Deus e reconheço tudo que Ele faz por mim e quem Ele é óbvio que o amor flui, né, pastora? Ele flui para esse irmão, ele flui para o outro irmão. Na verdade é o amor dele. Dele que flui em nós. Não é o nosso. Nós não temos. Nós não temos. E eu quero falar para você que está nos assistindo, que talvez desanimou da sua caminhada, entristeceu alguma coisa no seu coração. Primeiramente, existe uma esperança para você. Esse bate-papo de hoje, sabe o que é? Nesse sábado à tarde? O cuidado de Deus para a sua vida, te dizendo que você é muito amado e que existe portas abertas querendo você de volta. Eu quero que você entenda isso. O Senhor te quer de volta. Ele quer o seu coração novamente com Ele no centro da direção. Ele quer novamente você com o seu rosto ali prostrado, aquelas lágrimas que rolavam com um louvor da harpa. Com aquele louvor da harpa, você chorava. É verdade. Cadê aquela essência? Aquele primeiro amor batendo novamente. Onde não importava a opinião de mais ninguém, desde que ele estivesse ali. Ele está dizendo para você assim: filho, volta. Porque ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida. A gente nunca esteve tão perto, né? Da eternidade, como nesses dias, nessas circunstâncias que a gente tem vivido. Então, que essa sensação, amado, alcance o seu coração de maneira positiva, para que você saiba que há uma esperança para você. Amém. Que você comece a desfrutar a partir de hoje, dia 18 de hoje, né? 18 de abril, que você comece a contar os dias e que você se comprometa com o Senhor da seguinte forma: vou te ousar fazer um propósito, viu, pastora? Que a partir de hoje você vai contar os dias que faltam. E a hora que a sua igreja, talvez essa ministração chegue em outra cidade, em outros locais, na hora que aquela igreja abrir as portas novamente, a primeira vida que vai estar lá vai ser você. Amém. Esperando, mas não vai ser a mesma pessoa. É a nova versão. Aquele que foi remodelado pelo Espírito Santo. Você vai estar ali não mais para olhar o defeito de ninguém, nem para apontar. Mas você está ali para ser aquele amor que tudo sofre, que tudo crê. Sabe o que eu me lembro? Realmente, às vezes, pode ser que na sua cidade você tenha encontrado dificuldade em frequentar alguma igreja. Então, não estou dizendo que não aconteça. Mas eu me lembro, pastora Diana e de Simeão,
que naqueles dias passavam, eu imagino, um caos no meio de do templo. Não estava tudo bonito, não. Não estava bom. Eles entravam na casa das viúvas, comiam a comida delas, cobravam fazer oração, ficavam fazendo oração repetitiva, exploravam as pessoas. Estavam vendendo as coisas no templo. Jesus chegou, também não gostou. Mas sabe o que Ana fez diante de tudo isso? Aquela que era viúva. Ela ia todos os dias. E como ela serviu o Senhor? Com oração e jejum. Eu imagino que a oração dela era: Senhor, não está nada bom, mas Tu és poderoso para reinar neste lugar, porque é seu lugar. Então toma o Teu trono, Senhor. Reina na Tua vontade, faz o Teu querer. E aquela mulher passa a sua vida em orações e jejum. E o que o Senhor faz com ela? Ela vê o Salvador. E na expectativa, realmente, de ver. Expectativa, Agora, é isso. Eu falo que a igreja perdeu essa expectativa. Perdeu a expectativa. Eu vou na igreja, mas parece que o Senhor não fala mais. Né? E nem vai falar. E nem vai voltar. Simeão vai e olha aquele menino. Então, assim, gente, que fique esse exemplo para você. Se você não tinha achado na Bíblia ainda, tá aí 2 para você. Novo Testamento, se você também não é muito fã do Antigo, que mesmo em situações religiosas muito caóticas, se mantiveram fiéis, fervorosos, e o amor deles não se esfriou até a morte. Porque os 2 estavam já velhinhos. E Simeão disse assim: despede agora o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Eu quero que os seus olhos vejam o Salvador. Amém. Que os meus olhos novamente vejam o amado da minha alma. Amém. Que o desejo do meu coração seja, na hora que estiver trabalhando, olhar no relógio e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Correr lá no banheiro e fechar a porta e falar: Senhor, não importa ninguém, é só eu e o Senhor. E a minha Bíblia tem o mesmo sabor que ela tinha antes, porque antes ela tinha um sabor de alimento, né? Ela sustentava a tua alma, ela te dava fé, ela te dava esperança. Mas de repente, na caminhada, vai crescendo, né, Ivonete? Aí não é mais leitinho, aí é carne. Talvez se tornou um pouquinho indigesto para você. Bem isso. Eu quero te convidar a dar um pause nos seus vídeos de YouTube, a essas pessoas que você já acompanha, que são bons, podem ser, mas eu quero te convidar para o secreto. Para você voltar agora nesse tempo, nesses dias, enquanto a igreja estiver fechada, que você volte ao seu relacionamento de amor com a sua Bíblia. Que você desfrute de cada alimento que tiver em cada página dela, que você coma ela, que tudo que tiver escrito aqui, que você se identificar, que é você que precisa mudar, que é as suas falhas. Você fala: Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma. O Senhor sabe que eu sou pó. Mas eu sei que para Ti não tem nada impossível. Amém. Muda esse meu temperamento. Muda, Senhor. Você que tem tido dificuldade de vencer o mundo, muda, Senhor, as minhas preferências. Amém. Muda, Senhor, os meus gostos. Muda, Senhor, os meus olhos, se preciso for. Os meus ouvidos, porque a minha vida ela não pode ser um pouco do Senhor e um pouco do mundo e um pouco da carne. Ela tem que ser totalmente Tua. Os meus pensamentos têm que ser altos. Eles têm que ser da onde eu vou morar eternamente. É do céu, é de lá. E é de lá, do mais alto céu, que o amor de Deus é derramado sobre a sua vida nessa tarde. Amém. Dizendo para você que você é amado, que você é querido. E que as portas da casa de Deus estão abertas para você. Não pense, amado, que amar a Deus exclui amar o seu irmão. Viu? Que a partir de hoje você tem esse temor em saber que vão ser necessárias mudanças, mas que Ele é poderoso para te ajudar, para nos ajudar, e que na hora que a nossa porta abrir, pastora, nós sejamos outras pessoas também. Viu, Roberta? Intensas. Intensas. Temos que ser novas pessoas. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero assistir o culto de outra forma. Eu quero ser diferente. Eu quero na hora do louvor ser diferente. Eu quero que tudo seja diferente. Eu espero que você, que talvez não estava afastado da igreja, você via em todos os cultos, mas que a intensidade do desejo, do amor invada o teu coração. Amém. A Sandra ministrou outro dia para nós assim, que tem aquela música da Ludmilla, não sei de quem é, que fala assim, ouço Deus me chamar e eu vou correndo ao seu encontro, né? Quando eu ouço o Senhor me chamar, vou correndo ao seu encontro. E a Sandra, beijo, Sandra, ela disse assim: Carol, eu não quero correr. Eu não quero correr ao encontro do Senhor. Eu fiquei olhando assim, eu falei: o que ela vai falar, né? Ela disse assim para mim, e eu não esqueço disso. Ela falou assim: eu quero estar perto. Amém. Eu quero estar tão perto do Senhor, que eu quero ouvir as batidas do coração. Aleluia. Só preciso se levantar. Amém. Que essa seja a distância aceitável para mim e para você. Que o nosso primeiro amor, ele seja... Para você amar, você tem que pensar no seu objeto amado.
na sua pessoa amada. Não tem como a gente meditar em todos os atributos e características do Senhor e não nos apaixonar outra vez. Não tem como amar sem conhecer. Sem conhecer. Então, quer conhecer? Chega de YouTube, tá aqui, tem muito para você conhecer, tem muito para você se lembrar, porque a palavra do Senhor, eu sempre prefiro ler do que assistir, porque eu entendo diferente. Porque a pessoa que fala, ela coloca a entonação dela, a verdade dela, tudo. E a aplicação dela. A aplicação dela. Olha, Vai, se você não consegue, dela, se você não consegue começar com a Bíblia, dá para fazer um movimento contrário. Não tem problema. Ouça então. Mas depois que você ouvir, pega aquele texto E vai ler. Vai lá. Deus, agora é comigo. O que o senhor vai falar comigo agora? Entende? Porque lá foi o que Deus falou com aquela pessoa. Mas a mesma passagem, a mesma palavra vai falar com você de uma maneira que você nunca imaginou. É verdade. E às vezes você tem dificuldade de entender a Bíblia. Para mim foi muito bom quando eu li a Bíblia de criança para minha filha. Aí, coisas que eu já tinha lido aqui, que eu não entendia. A minha Bíblia diz que eu lia, ela dormia e eu continuava lendo. Gente, Peraí, deixa eu entender. Nossa, isso é isso? Agora que eu a entendi. tradução da Manu também é muito boa. Então tem isso. Às vezes você não está conseguindo ler sua Bíblia, porque sua Bíblia é uma tradução muito tradicional, muito antiga. Tem muita opção hoje em dia de linguagem de hoje, como explicação. Nossa, e tem umas bem acessíveis, R$20. Sim, tem internet. E tem internet. Então, assim, gente, Pode não tem desculpa pra gente não conhecer mais, viu? Então fica esse convite, que você faça esse propósito. Conta os dias, porque nós vamos estar aqui contando os dias também. Porque os adolescentes já estão falando que vão cantar aquela música assim, ó. Como que é? Me deixe ficar todos os dias. Aqui, né? Nesse lugar, né? Todos os dias da minha vida. No coração dele surgiu o desejo de permanecer todos os dias na casa do Senhor. A minha filha fica assim, num humor terrível. Ela fala assim, nossa, não abre essa igreja ainda. Não abre essa igreja ainda. Nossa, não aguento mais. Eu não posso ir e ficar lá? Eu só quero ficar lá. Gente, eles Primeiro amor, né? Existe um grupinho que eles fazem isso devocional todos os dias juntos. Eles conseguiram lá um programinha que a gente Não sabe o nome. Então, um programinha, eles estudam e compartilham. E eu estou no grupo, né? Aí um dia eu participei. Uma gracinha. Eu fiquei impactada. Porque eu li aqui, Deus falou muito no meu coração sobre isso. Eu estou falando para você de crianças de 11 anos, 12, 13, 14. E foi... que coisa linda, gente. É lindo. É puro, né? É isso, essa pureza. É a pureza que a gente precisa, né? É isso aí. Mas nós estamos dispostos a voltar ao primeiro amor. Amém. E fica esse convite na sua casa, para que você volte ao primeiro amor. E se você está intenso já, a chama nunca se apagou do seu coração, glória a Deus por isso, mas que você compartilhe essa mensagem, para que ela chegue talvez naquela sua prima, sua tia, sua amiga, que você não tem aquela liberdade em falar, mas que o Senhor use esse vídeo para alcançar a vida dela, para que ela ele se sinta amado, querido, que há um lugar na casa do Pai preparado para você, onde sempre vai haver espaço para mais um, viu? Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Mais alguma palavra? Vamos orar? Você ora por nós, Roberta? Amém. Amém. Pai amado, grandioso e maravilhoso Deus. Obrigada, Senhor, por podermos estar aqui reunidas na Tua presença, falando da Tua palavra, enchendo os nossos corações e das pessoas que estão nos ouvindo, Pai, com o Teu amor que excede a todo entendimento, Pai. Que neste momento, Senhor, venha estar agindo em cada casa, em cada uma das casas que está chegando essa mensagem, Pai, despertando o amor de volta, o genuíno amor, aquele que vem do Teu trono, que vem da Tua presença, Pai. Que a Tua presença esteja em todos os lares onde atingir este vídeo, Senhor, Pai. Que vidas sejam transformadas, impactadas, Senhor, que relacionamentos sejam refeitos, Pai. Que pessoas que estavam assim, como a Carol falou, como pode amar a Deus se não amar a nosso irmão, Senhor? Que tudo aquilo, Pai, que impede as pessoas de estarem unidas neste momento caia por terra em nome de Jesus. E que o Teu amor verdadeiro seja derramado
a começar em nossas vidas Sim. e também nas vidas das pessoas que alcançarem este vídeo, Sim, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Porque sabemos que quando agradecemos, a tua graça desce. A Amém. tua presença vem sobre as nossas vidas, Sim, Pai. Deus. Estamos passando por dificuldades, por problemas, mas temos que agradecer, porque o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos. E nós cremos que o Senhor se o Senhor está conosco, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. E nós confiamos em Ti e descansamos na Tua doce presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meninas, muito obrigada pela Nós que presença. Foi muito bom. Nós que Foi agradecemos muito o bom. convite. E queridas, amanhã, queridas e queridos, todos e todas, Todos e todas. amanhã nós não temos a nossa live do Entre Elas, né? Porque amanhã é domingo. Mas amanhã, de manhã, às 9h30 da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical. Eu sei que muitos deixam para assistir depois, mas, puxa, eu queria pedir para você, assista na hora, junto, para poder fazer perguntas, fazer comentários. Isso aí é muito importante. Importante para nós que estamos aqui, não para contar números não, tá? Porque números a gente pode até olhar depois, mesmo que você olhar depois. A ideia é que a igreja esteja junto estudando a palavra de Deus. E nós vamos estar vendo um momento de muita crise na vida de um homem que decidiu se levantar para realmente reestruturar o templo, reestruturar os altares, sabe? Foi um rei assim que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Amém. E no entanto, ele foi assim, ele teve uma grande crise, uma crise internacional, uma crise pessoal na vida dele tremenda. Não porque ele estava na presença, mas mesmo estando na presença de Deus, ele passou por uma crise muito grande. O rei, um rei da Síria, o Senaqueribe, se levantou contra ele. Eu não vou contar. Eu já ia falar! Eu vou falar que eu rei, Não vou. Me deixa pra amanhã. Amanhã eu te aguardo aqui às 9h30 da manhã para a nossa Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Ah, sim, celebração, porque o nosso Deus, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Aleluia. E nós estamos celebrando, sim, a presença dEle, o poder dEle, a soberania dEle. Amém? Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.